cruz, remistes o mundo. Graças e louvores dê a teu nome. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Novena em honra ao nosso Pai São Francisco de Assis. Segundo dia, conversão de São Francisco. São Francisco fala a todos, mas tem precisamente pelos jovens uma atração especial. A sua conversão teve lugar quando estava na plenitude da sua vitalidade, das suas experiências e dos seus sonhos. Tinha transcorrido 25 anos sem decifrar o sentido da vida. Poucos meses antes de morrer, recordará aquele período como o tempo em que vivia nos pecados. Em que pensava Francisco quando falava de pecados? Segundo as biografias, cada uma das quais tem o seu perfil, não é fácil determiná-lo. Um retrato eficaz do seu modo de viver encontra-se na legenda dos 3 companheiros, onde se lê: Francisco era muito alegre e generoso, dedicado aos jogos e aos cantos. Perambulava pela cidade de Assis, dia e noite, com amigos do seu cunho. Tão generoso ao gastar, que dissipava em almoços e outras coisas aquilo que podia ter ou ganhar. De quantos jovens, nos nossos dias, não se poderia dizer algo de semelhante? Que são numerosos os jovens e não jovens tentados a seguir de perto a vida do jovem Francisco antes da sua conversão? Por detrás daquele modo de viver havia o desejo de felicidade que habita cada coração humano. Mas podia aquela vida dar a alegria verdadeira? Francisco certamente não a encontrou. A verdade é que as coisas finitas podem dar centelhas de alegria, mas somente o infinito pode encher o coração. Disse-o outro grande convertido, Santo Agostinho: Criastes-nos para vós, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansa em vós. Ainda o mesmo texto biográfico refere-nos que Francisco era bastante vaidoso.
Gostava de fazer confeccionar para si vestes suntuosas e buscava a originalidade. Na vaidade, na busca da originalidade, há algo pelo que todos nós somos de alguma forma tocados. Hoje costuma-se falar de cuidado da imagem ou de busca da imagem. Em certa medida, isto pode expressar um desejo inocente de sermos bem acolhidos, mas com frequência insinuam-se nisto o orgulho, a busca exagerada de nós mesmos, o egoísmo e o desejo de domínio. Na realidade, centrar a vida em nós mesmos é uma armadilha mortal. Nós somente poderemos ser nós mesmos se nos abrirmos ao amor, amando a Deus e aos nossos irmãos. Um aspecto que impressionava os contemporâneos de Francisco era também a sua ambição, a sua sede de glória e de aventura. Foi isto que o impeliu para o campo de batalha, levando-o a terminar como prisioneiro por 1 ano em Perúgia. Uma vez livre, a mesma sede de glória tê-lo-ia levado até as Apulhas numa nova expedição militar. Mas, precisamente nesta circunstância, em Espoleto, o Senhor fez-se presente no seu coração. Induziu-o a voltar pelos seus passos e a colocar-se seriamente à escuta da sua palavra. É interessante observar como o Senhor tomou Francisco pelo seu lado, o do desejo de se afirmar, para então lhe indicar o caminho de uma ambição santa, projetada rumo ao infinito. Quem te pode ser mais útil, o Senhor ou o servo? Foi a pergunta que ele ouviu ressoar no seu coração. É como dizer: por que te contentares com depender dos homens, quando existe um Deus pronto a acolher-te na sua casa, no seu serviço real?
Então, ouvimos repetir no cântico que São Francisco ouviu uma voz, ouviu no seu coração a voz de Cristo. E o que aconteceu? Aconteceu que compreendeu que devia colocar-se ao serviço dos irmãos, sobretudo dos mais sofredores. Tal é a consequência deste primeiro encontro com a voz de Cristo. Sensibilizado pela graça, ele abriu-lhes o seu coração e fê-lo não somente através de um misericordioso gesto de esmola, seria demasiado pouco, mas beijando-os e servindo-os. Ele mesmo confessa que aquilo que antes lhe resultava amargo se lhe tornou doçura de alma e de corpo. Portanto, a graça começou a plasmar Francisco. Ele tornou-se cada vez mais capaz de fixar o seu olhar no rosto de Cristo e de ouvir a sua voz. Foi naquele momento que o crucifixo de São Damião lhe dirigiu a palavra, chamando-o para uma missão ousada. Vai, Francisco, repara a minha casa, que, como vês, está totalmente em ruínas. É a imagem de Cristo crucificado ressuscitado, vida da Igreja, que fala inclusive em nós se estamos atentos, como há 2000 anos falou aos seus apóstolos e há 800 anos falou a Francisco. A Igreja vive continuamente deste encontro. Deixemo-nos encontrar por Cristo. Confiemos nele, ouçamos a sua palavra. Nele não há somente um ser humano fascinante. Todavia, é também muito mais. Nele Deus fez-se homem e, portanto, ele é o único Salvador, como diz o seu próprio nome, Jesus, ou seja, Deus salva. Eis o que Francisco sentia por Jesus, segundo quanto narra o seu primeiro biógrafo. Ele tinha Jesus sempre no coração, Jesus nos lábios, Jesus nos ouvidos, Jesus nos olhos, Jesus nas mãos, Jesus em todos os outros membros. Aliás, encontrando-se muitas vezes em viagem e meditando em Jesus ou cantando para ele, esquecia-se de que estava em viagem e detinha-se para convidar todas as criaturas ao louvor de Jesus. Deste modo, vemos que a comunhão com Jesus abre também o coração e os olhos para a criação.
Em síntese, Francisco era um verdadeiro apaixonado por Jesus. Chegou a hora de jovens que, como Francisco, vivam seriamente e saibam estabelecer uma relação pessoal com Jesus. Chegou a hora de considerar a história deste terceiro milênio como uma história que tem mais necessidade do que nunca de ser fermentada pelo Evangelho. Abri as portas a Cristo, abri-as à maneira de Francisco, sem medo, sem cálculos, sem medida. Oremos. Vós sois o Santo, Senhor Deus único, que fazeis maravilhas. Vós sois o forte, vós sois grande, vós sois o Altíssimo, vós sois o Rei onipotente, vós, ó Pai Santo, o Rei do céu e da terra. Vós sois o Trino e Uno, Senhor Deus dos deuses. Vós sois o bem, todo bem, o sumo bem, Senhor Deus vivo e verdadeiro. Vós sois amor, caridade, vós sois a sabedoria, vós sois a humildade, vós sois a paciência, vós sois beleza, vós sois mansidão, vós sois segurança, vós sois quietude, vós sois regozijo, vós sois esperança e alegria, vós sois justiça, vós sois temperança, vós sois toda nossa riqueza até a saciedade, vós sois beleza, vós sois mansidão, vós sois protetor, vós sois guarda e defensor nosso, vós sois fortaleza, vós sois refrigério, vós sois nossa esperança, vós sois nossa fé, vós sois nossa caridade, vós sois toda a nossa doçura, vós sois nossa vida eterna. Grande e admirável Senhor, Deus onipotente, misericordioso Salvador. São Francisco de Assis, rogai